Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa quarentena, que todos estejam com saúde, né? Muita paz. Sei que muitos estão ansiosos para retornar à aula e que, fé em Deus, toda essa tempestade vai passar o mais rápido possível. Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, dentro da proposta, a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar com 3 gêneros textuais. Nós sabemos, lógico, que nós estamos rodeados de gêneros textuais, né? O gênero textual, ele tem uma função, né? Ele tem uma função social em nossa vida. Então, constantemente, nós estamos utilizando, por isso que se diz que o gênero ele é o texto funcional, porque ele é produzido com o objetivo de uma função. Ou seja, você pretende saber o que está acontecendo em Pernambuco com relação ao Covid-19, né? Então, você vai procurar, com certeza, as reportagens. Você vai procurar uma entrevista atualizada com o secretário de Saúde de Pernambuco, você vai assistir a uma entrevista do ministro da Saúde do Brasil, não é? De repente, as pessoas estão muito aflitas, ansiosas psicologicamente, com os nervos abalados, por estar sendo tão bombardeados por notícias, né? Notícias referentes ao Covid-19. Essas notícias nós vemos na internet, no rádio, no celular, né, nas redes sociais. Nós recebemos constantemente essas notícias através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, né, do Insta e assim por diante, das TVs, as TVs locais, nacionais. Então, se você for observar, principalmente nesses últimos tempos, esse gênero textual que vocês estão observando aqui na tela, entrevista, notícia e reportagem, primeiro, esses são gêneros jornalísticos, né? Nós os encontramos na base jornalística. Eu assisti a uma entrevista no rádio, né? Existem os suportes que esses gêneros textuais são veiculados, ou seja, são transmitidos. Esses suportes são chamados de quê? De revistas, né? Então, eu posso encontrar uma entrevista numa revista, eu posso encontrar uma notícia em um jornal, seja um jornal impresso, seja um telejornal. A reportagem eu posso assistir a um programa de TV, ou também várias reportagens no jornal, seja na web ou escrito. Então, assim, vocês têm que entenderem que gêneros textuais, eles precisam e eles são veiculados através de suportes. Esses nomes suportes é como se fosse o carro que leva até nós esses gêneros textuais. Então, como vocês observam aqui na tela, eu coloquei para vocês, nós temos o exemplo de uma entrevista. Observe que aqui no centro tem um homem, né? Tudo está em movimento e os jornais não podem ficar parados. Tem aqui bem em cima, na coluna do jornal, entrevista, tem por quem foi feito a entrevista e quem é o entrevistado. E a pessoa que está bem em destaque, com certeza, é o entrevistado. Observem que, apesar de estar aqui muito distante a questão da escrita, mas observe que os textos tem alguma parte que está em negrito, ou seja, destacado. Isso é uma das características da estrutura da entrevista. Nós precisamos, existe um texto introdutório na entrevista, há um nome da entrevista, um texto introdutório e as perguntas, que é quem entrevista, geralmente ela está em destaque. Isso fica a critério de quem vai editar. E as respostas do entrevistado, né? Observem que as manchetes das notícias, olha aqui, ó, Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba.
Aqui tem letras bem legíveis, grandes, né? Abaixo tem a matéria, a reportagem toda referente a essa notícia, a esse título. Aqui está essa imagem horrível desse coronavírus, que eu não estou mais nem querendo olhar para ela. E eu tenho certeza que vocês também não é? Então, assim, aqui tem, ó, Camaçari, notícias. E aqui eu coloquei, observe, quando a gente pega, mesmo na primeira página do jornal, o que é que se concentra na primeira página do jornal? As notícias mais importantes. Essas notícias, elas podem estar relacionadas à cidade local, né, que é veiculada o jornal, ou pode ser estadual, ou nacional, internacional a notícia. E geralmente elas ficam, colocam as imagens, ó, né, coloca imagem que é para chamar mais a atenção do leitor. Quanto mais a atenção do leitor, quanto mais bem trabalhada a notícia, mais chama a atenção do leitor e o leitor vai querer ler essa matéria. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma reportagem, né, essa do Covid, que altera a rotina e, né, tal, das pessoas. Isso aqui foi de um determinado jornal. Aqui abaixo já mostra uma imagem de uma entrevista. E esse nós temos o exemplo de duas notícias, certo? Então, assim, entrevista, notícia e reportagem são os 3 gêneros textuais que nós vamos conversar um pouco. Não vamos conversar tão detalhadamente. Por quê? Porque são gêneros que devem ser trabalhados isoladamente para explorar essa variedade que ele apresenta. E daí, comparando com os outros, nós vamos aprender mais as características, a estrutura, que se chama a tipologia desse texto, a função dele, então identificar. E o importante também é o quê? Produzir. Porque esses gêneros textuais não basta, ou seja, a gente apenas identificá-los, conhecer sua estrutura. Então, é importante a gente identificar que gênero é ele, qual a função desse gênero, ou seja, ele foi feito para quê? Então, está acontecendo atualmente na nossa cidade, os casos de Covid, em Arco Verde, por exemplo, está o nível de contaminação aumentou absurdamente. E eu preciso comunicar às pessoas, tornar consciente as pessoas desse perigo. Então, para tornar consciente as pessoas, é preciso de suportes de comunicação. Então, nós poderíamos o quê? Entrevistar o diretor do regional, né? O diretor do memorial, poderíamos entrevistar o diretor do hospital de campanha do Covid para saber a real situação de Arco Verde. Por quê? Porque as notícias, e as pessoas, poderíamos colocar notícias para as pessoas, como é que está acontecendo, quantas pessoas atualmente estão nas UTIs. Então, digamos que Deus me livre, mas 20 pessoas estão em estado grave na UTI do regional, certo? Então, assim, está 90% de superlotação. É uma notícia terrível se a gente ouvisse isso, né? 90% esgotou. Colapso na saúde de Arco Verde, ou seja, não tem mais espaço de leito de UTI de Arco Verde e região. Seria uma notícia horrível, né? Então, daí nós não acreditamos. Quando você fosse ver aquela notícia, você ia correr para saber as reportagens, fossem no Facebook, nos blogs, no rádio, na TV. Então, você ia procurar as reportagens, que seriam os gêneros textuais, que iria trazer mais detalhamento dessa notícia que você acabou de ouvir, certo? Ou seja, numa reportagem, esse gênero textual aqui, por exemplo, reportagem, ele traz agregado esses outros 2 gêneros textuais, que é a entrevista e que é a notícia. Então, vamos mais para frente para a gente adiantar o que a gente está falando, tá bom? Então, veja só. Gêneros textuais, entrevista, notícia e reportagem. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária. Isso é o que a gente acabou de falar, né? O linguista Luiz Antônio Marcuse explica que, na tradição ocidental, a expressão gênero sempre esteve ligada aos gêneros literários. Quando seus estudos se iniciaram com Platão e seguiram até o século XIX, hoje, no entanto, gênero
tem uma concepção mais abrangente, pois se refere aos textos materializados em situações comunicacionais recorrentes, sejam eles escritos ou orais. Esse Luiz Marcuse, ele é um linguista, ou seja, é uma pessoa que ele estudou muito, certo? Ele é uma referência na língua portuguesa quando se trata de gêneros textuais. Eu não vou... o que foi interessante, não vou estar especificando essa parte linguística para vocês, que não vem ao caso agora, mas o que foi interessante que esse estudo dele nos mostrou foi que antes a gente achava que os gêneros realmente só eram literários. Então a gente pegava aquela parte de literatura do livro de português e achava que só era aqueles gêneros literários, certo? Só que depois os estudos dele foram mostrando que não, que nós estamos rodeados de gêneros, sejam eles gêneros textuais ou gêneros orais, que é aquele que a gente expressa na fala, tá bom? Por exemplo, a entrevista, os dois gêneros, tanto o gênero textual, que é a entrevista se você quiser escrever, mas a entrevista é um tipo de gênero que prevalece mais a oralidade, né? Que você utiliza mais a fala para entrevistar alguém. Então vamos aqui, ó. Não confunda gênero textual com tipo textual. Ou seja, o gênero textual, eu vou citar assim, procurar resumir para vocês. O que a gente costuma, por que é importante a gente estudar tantos gêneros textuais? Vou citar um exemplo. Se você quer fazer um bolo, eu não sei fazer um bolo de chocolate, eu vou procurar uma receita. Se você for observar, o nome receita é um gênero textual. Agora, se eu quero um bolo, uma receita do macarrão, gênero textual, receita. Se você for observar a receita do macarrão e a receita do bolo de chocolate, eles possuem a mesma estrutura. Primeiro lugar, os ingredientes, depois modo de fazer, não é assim? Então, todas as receitas que vocês pegarem, ele vai seguir essa instrução. Por quê? Porque receita é um gênero textual, mas ele possui uma característica peculiar de receita. Você não escreve uma receita narrando um fato. Você não escreve uma receita informando algo. Não. Você escreve uma receita instruindo alguém a fazer algo. Então, quer dizer, essa estrutura da receita desse gênero textual, chama-se tipo textual, ou seja, tipologia textual. Que nós poderíamos dizer que tem a tipologia narrativa, que são onde se conta relatos e fatos, né, como um conto de fada, uma lenda, uma fábula, né, tipologia argumentativa, que é como se diz, a redação do Enem que você vai fazer, que você vai argumentar, certo? A injuntiva, que entra os instrucionais, para você instruir, né, assim, como uma receita, injuntiva, o jogo, né, você compra um aparelho de TV, você vai lá no manual, tá instruindo. Então, assim, isso também é outra coisa que depois em outra aula é que eu vou explicar para vocês de maneira mais detalhada, porque vocês não entendem eu falando assim tudo de uma vez. O que você tem que entender agora é que gênero textual é o nome. Então, o que é gênero textual? É uma receita de bolo, é uma receita é uma bula de remédio, é uma fábula, é um conto de fadas, é um filme de ficção, é uma carta de amor, é uma carta de cobrança, é um abaixo-assinado, é uma conta de luz, uma bula de remédio, um diário, um diário de classe, uma aula, um questionário, um exercício. Então, se a gente for observar, nós estamos rodeados de gêneros textuais e cada um deles possui uma estrutura. Essa estrutura é como se fosse o esqueleto desse gênero. Chama-se tipologia textual, ou seja, o tipo textual dele, tá bom? Então, tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, estilo,
aspectos sintáticos ou lexicais. Ele se caracteriza muito mais como sequências linguísticas do que como textos materializados. Exemplo, narração, argumentação, descrição, injunção. Já gênero textual é o texto materializado, utilizado em situações como situações comunicacionais do nosso cotidiano. São textos a serviço da interação social. Então, nós usamos os gêneros textuais para nos interagir, né? Para corresponder às nossas necessidades. Os gêneros podem ser diversos. Exemplo, telefonema e etc. Então, dentro do... Isso que eu acabei de ler para vocês, é exatamente o que eu acabei de explicar, mas de uma maneira mais simples. Dentro dos tipos de texto, temos aqueles que são bem recorrentes no meio jornalístico, que é a entrevista, notícia, reportagem, com a função informativa. Esses gêneros são veiculados por jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Então, assim, como eu também já falei desde o início da aula, que é o foco da nossa aula de hoje, entrevista, notícia e reportagem. Todos eles possuem uma única função, que é o quê? Informação. É informar, aliás, as pessoas. Então, tem a questão, como eu já expliquei para vocês, os veículos, que é onde eles são veiculados, onde eles são transmitidos, né, que são jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Então, vamos começar observando a característica desses três, que é da nossa aula de hoje. O primeiro gênero textual é a entrevista. Então, a entrevista é marcada pela oralidade. A entrevista é marcada pela interação entre duas pessoas, ou seja, pelo entrevistador, que faz as perguntas, e pelo entrevistado, que responde às perguntas. Sua função social é essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Desse modo, as palavras proferidas pelo entrevistado e pelo entrevistador devem ser transmitidas de maneira fidedigna. Então, assim, a entrevista, existem vários tipos de entrevista. De repente, eu posso ser famosa e ser convidada a um programa de TV e dar uma entrevista. Aquele momento, ele pode ser informal, eu posso usar uma linguagem formal, mas misturada com um pouco de informalidade, dependendo do ambiente que eu esteja. E o propósito, o público, as pessoas que vão assistirem, o tema do assunto né? Por exemplo, se eu sou uma médica de um hospital e ser convidada em uma rádio para apresentar uma entrevista sobre o Covid, eu tenho que usar a linguagem formal, não é? Eu tenho que responder de acordo com as perguntas que vão me fazendo. E o que é que o texto fala antes? Minhas respostas, elas têm que serem baseadas com dados, ou seja, a gente não pode apresentar apenas o que eu acho, então tem que estar embasado. Então, se eu disser assim, que o Covid, os números a cada dia está crescendo mais e mais e mais, e a tendência termos esse pico por mais 2 meses, então eu não posso dizer isso porque eu acho, eu tenho que ser comprovado, ou com base científica. Então eu tenho que ver se isso for um estudo científico de uma universidade, certo? Então, por que isso? Porque na entrevista vai haver pessoas que estão me ouvindo. Então, o que eu digo tem que construir, o que eu estou falando, eu vou estar construindo uma opinião, certo? É um argumento, eu vou defender minha opinião. E quem está ouvindo vai criar uma opinião baseada na minha. Vai ser influenciado, vai criar uma oposição, certo? Então, por isso que as entrevistas, as pessoas que estão dando a entrevista têm um propósito, agora tem que ter toda essa construção. Por exemplo, uma entrevista de emprego. É muito importante eu fazer uma entrevista de emprego. A forma que eu vou estar vestida, a linguagem que eu vou utilizar. A empresa, é o momento que a empresa vai saber se eu estou preparada ou não para assumir tal cargo, certo? Então, eu vou estar ouvindo o que ele está me perguntando, vou responder no momento correto, ideal. Então, existe tudo isso. Já a notícia, né?
a notícia como uma linguagem formal, clara e objetiva. A notícia é um relato em terceira pessoa sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Como seu propósito é informar, ela pode ser descritiva e narrativa ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Sua estrutura é composta por títulos, principal e auxiliar, e o título. Aqui eu dei o exemplo de algumas notícias, bem em destaque, como eu já disse desde o começo também. As notícias, elas são bem mais curtas, agora ela é muito importante para o meio jornalístico. Por quê? Porque é onde chama a atenção das pessoas. Né? Principalmente nesses últimos tempos de Covid, de pandemia. Nós estamos bombardeados por notícias. O que é que todo mundo está almejando, sonhando em receber a notícia? Da vacina, né? Que a vacina foi comprovada cientificamente a eficácia dela e que ela chegando no Brasil, a notícia de que ela chegou no Brasil, a notícia que ela vai começar a vacinação, a campanha de vacinação contra o Covid no Brasil. Então, nós estamos aguardando essa notícia no rádio, na TV e na internet. Então, a gente constantemente está desejando ouvir notícias boas. Por quê? Porque, ultimamente, nós só estamos ouvindo notícias ruins. Então, Brasil bate recorde de mortes do Covid. Mais de 1.300 mortes de Covid só em menos de 24 horas. São notícias muito tristes. Então, essas notícias que a gente lê, observem que são textos mais curtos, mais reduzidos, bem construídos, que chamam a atenção do leitor para que ele procure a reportagem e vá se inteirar do assunto. Quando a gente vê o Jornal Nacional, por exemplo, abrindo, passa os repórteres, os dois, observe que ele apresenta dando as notícias, as principais notícias. De quê? De que vai a reportagem da noite. Se a gente ouve uma notícia que chama a nossa atenção, a gente fica lá, de frente à televisão, para assistir aquela reportagem. Caso a notícia seja desinteressante, a gente não assiste, não é verdade? Outra coisa muito importante em relação à notícia. Ultimamente, principalmente nesses últimos tempos, com a adesão e a aceleração da internet, estão surgindo muitas notícias falsas, que se chama fake news. Então, é muito importante que nós, quando recebemos uma notícia, a primeira coisa que você tem que fazer antes de compartilhar é observar se aquela notícia é verdadeira ou não. Como é que você vai descobrir? Observando a fonte. Né? Então, a cada dia, as pessoas estão compartilhando notícias falsas. Muito fake news, e também lembrar que fake news é crime. E por último, por hoje, né, a reportagem. Então, o propósito comunicativo da reportagem é informar sobre um determinado assunto. E esse assunto não significa que esteja necessariamente relacionado com temas do momento. Ela apresenta elementos que não são próprios do gênero notícia, entre eles o levantamento de dados, entrevistas com testemunha, especialista, uma análise detalhada dos fatos, embora preze pela objetividade, característica importante dos textos jornalísticos. A reportagem, variavelmente, apresenta um retrato do assunto a partir de um ângulo pessoal. Por isso, ao contrário da notícia, ela é assinada pelo repórter. Então, toda reportagem que ela é veiculada, que apresenta, seja ela no blog, seja ela no jornal, seja ela onde for você pegar, tem que ter lá o nome do repórter, certo? Por que o nome do repórter? Porque foi quem fez a reportagem. Então, assim, a reportagem também tem um propósito comunicativo e ela é muito mais detalhada. Ela é diferente da notícia. A notícia ela só é aquela chamada reduzida de texto. Já a reportagem ela pode veicular vários outros gêneros textuais, como eu já expliquei a vocês anteriormente, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, Natal mais pobre para 4 milhões de portugueses. Isso é uma notícia ou uma reportagem? É uma notícia. Eu posso olhar e dizer, puxa vida, 4 milhões de portugueses é demais. Me chamou a atenção essa notícia. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse jornal, vou folhear e vou ler essa matéria. Uma reportagem. Então, houve algum repórter que escreveu essa reportagem sobre esse assunto. Certo? E assim por diante. Observem que as notícias que elas são mais importantes, que ultimamente está chamando mais atenção às pessoas,
é onde eles colocam com letras mais em destaque, colocam fotos bem no centro, são as principais notícias, certo? São as que ficam na frente das revistas, na frente do jornal, que estão mais... Você vê quando a notícia ela é muito importante, quando a gente abre o Facebook ou o Instagram, tá lá, né? Só que dá. Então, a notícia, ela também é um gênero informativo, mas dessa forma mais reduzida, né? Você veja, quando passa a revista da cidade, de Arco Verde, então ele começa a fazer aquele lance de várias notícias. Menina foi assassinada tal, foram encontrados tanto de droga, né? 10 curados do Covid em um dia em Arco Verde. Não sei, aí você é bombardeado por várias notícias. Chama a atenção você dizer que vai assistir hoje, ouvir o Revista da Cidade, porque as notícias hoje estão ótimas. Notícia, breve o texto. Aí você, quando vai detalhar a matéria, é que você passa a ter contato com a reportagem, certo? E tivemos também a entrevista, que a entrevista pode estar veiculada o gênero reportagem, né? A entrevista é muito peculiar, como eu disse a vocês. É um gênero que ele prevalece mais a oralidade. Você escreve a entrevista se você quiser, né? Você escreve se você quiser. Digamos, eu vou entrevistar alguém e vou fazer uma transmissão, uma live com a entrevista. Se eu quiser, eu posso escrever. Agora, lembrando de que, quando eu faço uso desse gênero oral, a entrevista, eu faço uso da linguagem formal. Mas naquele momento eu posso até ter, intencionalmente ou não, um deslize na minha fala, não é? Que muitas vezes não é nem perceptível. Porém, quando eu for transcrever essa minha oralidade da entrevista, o que tem que prevalecer é a linguagem totalmente formal, certo? Então, por que vocês têm que aprender esses gêneros textuais? Entrevista, notícia e reportagem. Primeiro, porque é muito importante. Né? São um dos gêneros jornalísticos onde a gente tem mais acessibilidade. Né? Hoje não existe uma rede social que não prevaleça esses gêneros. O que é interessante também, que eu dou uma dica, é que às vezes as pessoas têm o Instagram, têm o Facebook, têm tudo, e vê a notícia, acha interessante, mas tem preguiça de ler a entrevista. A entrevista não, desculpem, a reportagem. Então, as pessoas, a gente não pode fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas compartilham a matéria pela notícia, certo? Abaixo, cria-se um fórum de discussões, as pessoas começam a bombardear. Tem pessoas que até compartilham e fazem um comentário totalmente incoerente da reportagem. Você faz um comentário pela notícia. E não sabe o que a reportagem está falando. Então, isso é um erro gravíssimo que não pode acontecer. Então, além de você exercitar a leitura, né, você está o quê? Se informando. E é muito importante porque o Enem, por exemplo, ele é uma prova totalmente contextualizada. Independente da matéria, seja português, seja o que for, você vai ter que saber o que está acontecendo no mundo. Certo? Se você pegar e não souber o que está acontecendo, não souber desses gêneros jornalísticos, as notícias, as reportagens, pelo menos as últimas do seu país, do mundo inteiro, você vai fazer uma péssima prova do Enem. Certo? Porque todas as matérias do Enem são contextualizadas. Todas. Certo? Então, por isso que é importante vocês conhecerem esse gênero. Eu espero que eu possa ter ajudado, essa aula possa ajudar com você, com esses 3 gêneros. Tem uma atividade que eu vou passar no Google, vou deixar para vocês. E depois nós retornaremos com a correção dela, tá certo? E com outros gêneros também. Tá bom, minha gente? Então, valeu e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau, minha gente.